Olá, pessoal. Vamos estudar então o grupo dos fungos. Esses seres vivos, assim como as algas e protozoários, pertencem ao domínio eucário. Então, são formados por células eucariontes, na qual o DNA está inserido num local específico da célula, que é o núcleo. A membrana que forma esse núcleo é chamada de carioteca. Daí vem o nome eucário. Bom, dos fungos, então, nós vamos identificar as características principais, né, para a gente identificar esses seres vivos. Bom, na imagem aqui nós temos dois exemplos. À esquerda nós temos leveduras, é uma imagem de microscópio com bastante aumento. Essas leveduras, esses fungos, são formados por uma única célula. Então, cada uma, vamos dizer assim, dessas bolinhas é uma célula. E aqueles pontinhos, aquelas bolinhas, né, menores, encostadas em algumas células ali, são as outras células que essa célula mãe está dando origem. Então, seriam as células filha. Tá? Esse ser vivo, ele se multiplica assim, ele faz cópia de si mesmo para produzir um novo indivíduo. Um ser vivo microscópico. Já aqueles fungos macroscópicos que a gente consegue enxergar sem o uso do microscópio, na parte externa do fungo, né? A gente tem um exemplo ali, os cogumelos. É uma imagem em uma velocidade maior, né? Para mostrar como eles vão crescendo a partir de estruturas que já não possuem mais vida. Então, ele faz a decomposição desses nutrientes, né? Por exemplo, um galho de árvore que caiu, uma folha, um animal morto. Bom, então fungos unicelulares, como a gente falou, são as leveduras. A gente pode utilizar certas espécies, né, para produzir fermentos biológicos, que a gente vai utilizar, por exemplo, para fazer um bolo, um pão, né? Então, algo do dia a dia. Até tem uma receita ali de um pão de cenoura. Então, esses seres vivos são microscópicos, formados apenas por uma célula. Então, a própria célula é o próprio indivíduo. E aí ele vai se alimentar com essa única célula, né? Fazendo a absorção dos nutrientes ao redor, digerindo, excretando aquilo que não é necessário e utilizando aquilo que é necessário para produzir energia. Então, toda a nossa célula faz, né? Dos animais também e as plantas. Na imagem ali nós temos à esquerda, a primeira, né? Uma imagem de microscópio, né? Aumento de 1.500 vezes para a gente começar a entender um pouco mais como é que é esse ser vivo. E aí a gente observa que junto com alguns tem uma pequena célula ali que está sendo chamada de brotamento. Então essa célula mãe está dando origem a essa nova célula. Ela faz cópia do seu material genético, duplica e se divide dando origem a uma nova célula. Então esses seres vivos, eles se reproduzem desse modo. E há os fungos pluricelulares, né, formados por mais de uma célula, como os cogumelos, que a gente está mais habitualmente conhecendo, né, embaixo das florestas, enfim, ou até em campos, né, quando morre algum ser vivo por ali, ele começa a decompor aquele ser vivo em partes menores, para depois o solo poder absorver os nutrientes. Também tem alguns na alimentação, né, como champignon. Vai ter outros cogumelos chamados orelhas de pau, que eles são fixos, né, nos troncos de árvores. Então, eles estão ali para degradar alguma parte da árvore que já está morta, né? Então, é como se fosse uma orelhinha, né? Normalmente eles são laranjas, mas é possível encontrar outras cores. E também há os chamados bolores, né? Que eles crescem né, em algum alimento, enfim, que está perdendo água, né? Está se degradando, ele ajuda a terminar essa degradação. Então, a gente pode ver isso em frutas, né? Ou verduras, enfim. Se a gente não, por um tempo ali que ela fica parada, a gente não come, né?
esses fungos, eles circulam pelo ar através de esporos, né? Então, com o tempo eles vão se multiplicando até a gente poder vir a enxergar essa estrutura aqui, né? E aí, bom, nesse momento a fruta não dá mais para servir de alimento, né? Ela já tem até outro gosto. Bom, na célula dos fungos, além daquelas estruturas básicas que a gente já viu, que é o núcleo, o citoplasma, a membrana plasmática, externamente à membrana nós encontramos a parede celular, né? Que é uma estrutura que confere mais resistência e rigidez àquela célula ao meio. Assim como as plantas, a gente vai ver mais adiante, e também já vimos que algumas bactérias também têm essa estrutura. E aí, a gente vai ver um esquema, né, dessa estrutura nessa levedura aqui, né, inclusive até dando origem a uma nova levedura. Então, nós temos aqui o núcleo, né, com material genético para identificar essa célula, a membrana do núcleo, que a gente viu chamada carioteca, que dá o nome ao grupo eucária, né, a membrana plasmática, que envolve essa célula, protegendo ela do meio exterior, e além dessa membrana, a parede celular, que dá mais rigidez, né, possibilitando que esse ser vivo possa sobreviver melhor no ambiente. Os fungos pluricelulares, então, eles são o agrupamento de células, né, chamadas filamentos, e esses filamentos é cada um chamado de hifa. O conjunto das hifas vai dar o micélio, né? No caso do cogumelo, a gente até chama de talo, né? E lembra um tronco de uma árvore, né? Claro, só aparentemente, porque ele é bem mais simples, né? E não tem toda a estrutura da madeira que as plantas teriam. Essa parte que nós enxergamos, chamada parte visível, né? Mas também quando esses fungos, como eles vão criando outras hifas, né, essas células agrupadas, penetrando, né, ou uma fruta, ou um tronco de árvore, essa parte a gente não visualiza, né, por estar, enfim, dentro desse material que ele está decompondo, e também por essas células serem menores, né. E é justamente essa parte do cogumelo, nesse caso aqui, que faz a digestão e absorção, né, desses nutrientes, seja de uma madeira, pedaço de tronco cair no chão, de uma fruta ou de um animal morto. Então, esses seres vivos fazem uma digestão extracorpórea, né? Então, não, no caso dos pluricelulares, né, para além do corpo, as substâncias que eles eliminam, então eles eliminam o ambiente de enzimas, né, que são substâncias que vão decompor o material que ele está digerindo, né? Então não corre dentro da célula como seria numa levedura. Eles são heterotróficos, então eles não produzem seu próprio alimento, assim como os protozoários, que a gente já viu, né? Fazendo então a decomposição e reciclagem de nutrientes. Ao devolver alguns nutrientes, né, para o ambiente, a partir do solo, possibilita que esses nutrientes sejam reabsorvidos ao longo da cadeia, né? Então, começando pelas plantas, depois os animais que comem plantas e os outros animais que comem outros animais, e assim vai, né? Nos fungos unicelulares não há esse micélio, então toda essa digestão, né, e absorção dos nutrientes vai ser dentro da célula, como as leveduras. Há também fungos heterotróficos que são parasitas, né? Então, quando a gente vê essa palavra parasita, é que algum ser vivo causa doença em outro, né? Cresce em excesso, utilizando os nutrientes daquele ser vivo, impedindo que ele utilize normalmente seus nutrientes, né? E, enfim, provocando respostas de defesa do outro organismo.
Aqui um exemplo da Candida albicans, né, que é um fungo que naturalmente ele ocorre na nossa biota, no final do intestino. No entanto, se por algum desequilíbrio, né, por exemplo, se a gente tomou muito antibiótico por um tempo, diminuiu o número de bactérias do nosso corpo para além daquelas que causavam doença, vai haver espaço e esse fungo ele pode acabar se multiplicando, né, e vir a causar essa doença chamada candidíase. Também pode ser questões de estresse, de não dormir direito, não se alimentar, né, não corretamente. Bom, uma outra doença chamada ferrugem do café. Então, essas manchinhas aqui amareladas, que tem também se a gente tocar na folha também vai mostrar um pouco de aspereza, né? E causado por esse fungo, Emileia vastatrix, né? E é um dos seres vivos, né, em que as pessoas que fazem plantação de café precisam cuidar, né? E às vezes vai acabar usando pesticida, né, para não deixar esse fungo crescer. E um outro aqui, né, que causa onicomicose, né? Então essas manchas nas unhas dos pés, pode acontecer também na mão, causada pelo um fungo Scopulariopsis brevicalis. Né, e vai exigir também um tratamento, enfim, a partir de um médico, né, dermatologista. Bom, além disso, há os fungos mutualísticos. E aí nós vamos ter dois tipos. As chamadas relações, né, de micorrizas, então de mico é um radical que lembra fungos, né, em grego. Rizas seriam as raízes das plantas. Então esses fungos, eles fazem uma relação, né, com as raízes das plantas, possibilitando que ela absorva mais nitrogênio, que é uma substância muito importante para as plantas fazerem as suas funções, né. Enquanto isso, as plantas fornecem açúcares, né, que é o principal alimento dos fungos. Então, nesse caso, essa relação ecológica, ambos os seres vivos são beneficiados. Outra relação mutualística são os líquens, a associação entre fungos e algas, né? Ou fungos e algas, ou fungos e cianobactérias. Nessa relação, então, as algas ou cianobactérias produzem alimento a partir da fotossíntese, assim como as plantas. Então, o resultado é o açúcar, em que esse açúcar vai ser fornecido para o fungo para ele se alimentar. Em contrapartida, o fungo fornece um ambiente úmido e favorável para essa alga se desenvolver. Essa relação, né, esses líquens, a gente pode observar em cima de rochas, às vezes, dependendo se o lugar é muito úmido, de calçadas, de troncos de árvore, tanto a árvore viva quanto caída no chão, né, o tronco da árvore morta. E são de várias cores, normalmente são verdes claros, mas a gente pode encontrar alaranjados, avermelhados, róseos, né? E quanto mais colorido, maior ele acaba indicando espécies que só ocorrem em locais bastante livres de poluição. Então, no meio de uma floresta ou numa cidade que há poucas pessoas, pouco desmatamento, é possível visualizá-los. Bom, os fungos têm duas formas de reprodução, né? A gente viu nas leveduras, que é a partir do brotamento, né, ou fragmentação, né? Então, uma célula se divide, copia o seu material genético e dá origem a uma outra célula, totalmente igual geneticamente. Também chamada de divisão binária, que vem dois seres vivos, né, no resultado. Aí aqui nós temos uma explicação melhor, né? Então, ocorre uma fragmentação. Essa reprodução sexuada também pode ocorrer nos cogumelos. Então, uma parte da vida deles pode ser feito isso. O micélio de um fungo multicelular, fragmentos, cada um formará um novo fungo. E essa formação, né, por mitose,
pode produzir esporos assexuados, então não houve uma troca de material genético. Já a reprodução sexuada, que vai ocorrer em cogumelos, né, os selos pluricelulares, pode ocorrer da seguinte forma, então, ocorre a fusão de dois núcleos, então vai juntar material genético, vai aumentar a quantidade de genes, né, de características, e duplicando. Depois, essa célula ela vai se dividir, voltando a tamanho menor de genes, né, produzindo um tipo de esporo. Esses esporos germinando, caindo no ambiente úmido, né, em que ele possa se alimentar, ele vai começar a se multiplicar, dando origem às hifas. E essas hifas vão se multiplicando até formar esse corpo de frutificação, que é essa estrutura visível que a gente enxerga, né, do cogumelo. Então, é sexuada nesse momento aqui, né, da fusão dos núcleos. Então, ocorre um aumento de genes, né, e isso dá diversidade a esses seres vivos, né. Bom, a atividade dessa semana é um experimento para observar o pão. Talvez vocês já tenham feito isso sem né, ter se programado, já deve ter, de repente, acontecido isso. Então, vocês vão utilizar uma fatia de pão de forma, próximo da data de validade, então daquele vencimento lá, né? Vai vencer daqui a um dia, sei lá. Aí tu pode utilizar essa fatia. Vocês vão borrifar a água, vão colocar essa fatia, vão precisar, né? De um saco plástico transparente, um pedaço de linha ou barbante. Então, vamos deixar essa fatia ao ar livre por 30 minutos, depois borrifar a água para umedecê-lo, colocar o pão dentro do saco plástico, uma linha ou barbante, para poder fechar, né? Manter só aquela camada de ar que tem uma camada de ar menos possível dentro lá do pão, né? Dentro do saco. E vão manter esse saquinho, né? Com o pão dentro, em um local fresco, né? Arejado e protegido do sol. 5 dias. E ao longo desses 5 dias, vocês vão descrever dia a dia qual é o aspecto do pão. Então, qual é a cor, a textura, se ele está áspero ou não, se tem, né, alguma coisa ali diferente do primeiro dia, ou outras coisas que vocês podem estar observando. A cor, se mudou alguma coisa, né? Depois, mesmo com o saco lacrado, foi possível observar o crescimento de seres vivos, em caso afirmativo, de onde eles vieram. São todos do mesmo tipo? Então, se ocorreu algum crescimento de ser vivo, e aí vocês vão pensar no grupo dos bolores de fungos, né? Todos são da mesma cor, mesmo aspecto. Vocês podem comparar também as imagens que vocês viram obter nesse pedaço de pão com as da internet, né? Para, enfim, entender melhor o que está acontecendo. Uma experiência bem simples, mas bem legal, porque daí a gente começa a observar essas diferenças, né? Entender melhor o que está ocorrendo ali. Isso que é legal. Certo? Então, muito obrigada e até mais.